Caríssimos telespectadores da TV Canção Nova, internautas, os que nos acompanham pelas mídias, a vocês todos a minha saudação, um belo domingo, uma boa semana. Estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum, já estamos em meados de julho. Nosso ano já está exatamente na metade. Vocês pensaram nisso? O ano já está exatamente na metade e, portanto, temos agora que viver bem esta outra metade do ano para a glória de Deus e para o nosso bem. Todos os dias realizando a boa ação, todos os dias procurando viver no caminho de Jesus. Hoje nós lemos mais uma vez o Evangelho de São Marcos, que nós estamos lendo durante o tempo comum deste ano. Vocês sabem que são 3 ciclos litúrgicos, A, B e C. Neste ano nós estamos no ciclo A, e portanto estamos lendo o Evangelho de São Marcos. Isto durante o tempo comum. Depois, no tempo do Advento, o tempo do Natal, Quaresma, aí se leem outros evangelistas também. Pois bem, o trecho que lemos hoje é este. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros e recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. É o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13, o Evangelho de hoje. Aqui nós temos no Evangelho de São Marcos um primeiro envio missionário dos apóstolos. Depois haverá o segundo envio missionário antes da ascensão de Jesus ao céu, é o capítulo 16 do Evangelho de São Marcos. Hoje é no capítulo 6. Jesus envia 2 a 2, é interessante, os apóstolos para que eles vão às cidades, aldeias, aos lugares onde está o povo. E o que eles devem fazer? Anunciar que o reino de Deus está perto, que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chega com Jesus. Jesus manda como mensageiros adiante de si estes apóstolos para que eles preparem o povo para receberem a própria chegada de Jesus, a visita de Jesus nas suas aldeias, suas cidades, suas casas. E o que Jesus recomenda? Que não leve nada consigo, nem comida, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mas o que devem levar? Devem só levar o Evangelho, o bom anúncio, esta boa notícia, o reino de Deus chegou. Acolham o reino de Deus, é a grande notícia. E o resto, o resto vem, né? Pão, o necessário para viver vem, a casa para dormir vem, o descanso vem, mas Jesus recomenda o essencial, o Evangelho. Isso eles devem levar. Vejam como, de fato, Jesus vai ao essencial. O fato de Jesus dizer não levem pão, isso e aquilo, significa exatamente isso, a prioridade absoluta, a importância absoluta do reino de Deus sobre todo o resto das nossas preocupações. Tudo o resto nós precisamos também pensar, né? Precisamos pensar em trabalhar, em comer, em descansar, em cuidar da saúde e assim por diante. Temos que pensar, sem dúvida. Mas tudo isso tendo o reino de Deus como bem maior, o bem absoluto, que tem prioridade sobre tudo. Este Evangelho de hoje nos faz pensar também na missão da igreja que continua. Jesus que continua, através da igreja, a nos enviar. Todo aquele que é batizado é também um enviado. Todos os batizados, todas as pessoas batizadas participam da missão evangelizadora que a igreja recebeu de Jesus. Hoje talvez não saímos 2 a 2, embora haja este costume. Em muitos casos, sim, os missionários ainda hoje saem 2 a 2. Isso tem um simbolismo interessante. Ir 2 a 2 lembra o Evangelho.
lembra a ordem de Jesus. Mas mesmo não sendo 2 a 2, é importante continuar esta missão. Eu tenho visto nas visitas pastorais que eu faço nas paróquias aqui em São Paulo, como isso acontece de maneira bonita, sobretudo, por exemplo, na pastoral dos doentes, pastoral da saúde dos enfermos, nas visitas aos hospitais. Tem tantas pessoas dedicadas que saem ou sozinhas ou 2 a 2, vão visitar as pessoas em casa, nos hospitais e em tantas outras situações. A questão da visita. E essa visita sempre é para levar um bom anúncio, uma boa nova. E muitas pessoas esperam por isso, é a visita de Deus. Quantas pessoas doentes, idosas, recebem não só a visita do padre, do diácono, mas também a visita do ministro da Sagrada Comunhão, ou de uma outra pessoa que não seja ministro também, mas que vai em nome da igreja, vai visitar. Recebem essa visita como visita de Deus. Que bonito. Continuemos também nós sendo estes enviados de Jesus a todo mundo, a todas as pessoas. Um momento de reflexão sobre um assunto que está na pauta, na ordem do dia, neste ano, é o sínodo. E a sinodalidade da igreja. Nós estamos falando disso faz tempo, né? E a igreja está em sínodo, né? O Papa convocou o sínodo universal em 2021 e neste ano, em outubro deste ano, haverá a segunda etapa da Assembleia Sinodal lá em Roma. E, portanto, aqui se pergunta, a paróquia pode ser sinodal? Como deve ser uma paróquia sinodal? Como aproximar o Evangelho do povo? Como aproximar o Evangelho do povo para que todos participem do bem da igreja, dos bens da igreja, né? O bem da fé, o bem do Evangelho, o bem dos sacramentos, o bem do amor de Deus, que se revela através do Evangelho, da Palavra de Deus. E assim por diante. Pois bem, nós tivemos há algum tempo atrás, umas poucas semanas atrás, a visita no Rio de Janeiro, em São Paulo, do bispo Luiz Marim, que é o subsecretário do Sínodo dos Bispos, que está nesse trabalho todo de preparação da segunda parte da Assembleia Sinodal. Ele insistia que a igreja toda precisa entrar em ritmo sinodal e que este ritmo sinodal deve estar presente nas paróquias, nas comunidades. O que significa isso? Em poucas palavras, o sínodo diz caminhar juntos. Igreja sinodal, igreja que caminha unida, caminha juntos. E o Papa Francisco deu 3 qualidades desta igreja que caminha junto, em sínodo: comunhão, participação e missão. 3 qualidades, portanto, da igreja sinodal, em sínodo. E que, naturalmente, fazem parte daquilo que é a própria igreja. A igreja é sínodo, nesse sentido que a igreja caminha junto. A igreja é corpo, é povo de Deus que caminha. Nós não estamos plantados, parados para nossos caminhos. Nós caminhamos na peregrinação nossa pelo mundo, na direção da casa do Pai. Isso faz parte da nossa fé. Somos peregrinos, caminhamos. Como caminhamos? Cada um para o seu lado? Não, precisamos caminhar juntos. E por isso apoiar-se, ajudar-se, incentivar, cuidar dos mais fracos e assim por diante, interessar-se uns pelos outros. Isto é caminhar juntos. Em comunhão. A igreja é comunhão, a igreja não é divisão, a igreja não é briga, né? A igreja é comunhão. É a coisa que Jesus mais pediu aos apóstolos. Fiquem unidos em mim e unidos entre vocês. E o amor fraterno é o que une em comunhão. E o amor a Cristo, amor a Deus, une em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo. Comunhão, participação. A igreja é participação. E participação a gente entende logo, bom, participar da missa, participar fazendo isso, participar fazendo aquilo. Sim, é uma forma de participação, mas é a participação que vem em segundo momento. A igreja é a participação do bem de Deus. Pelo batismo nós participamos do bem de Deus para a nossa salvação, para a nossa vida. Participamos do bem da fé.
do bem da redenção. Participamos do bem da graça de Deus, dos dons do Espírito Santo. Participamos do bem do Evangelho. Participamos do bem do testemunho do povo de Deus. Por exemplo, a vida dos santos é o testemunho da igreja, é um bem enorme da igreja do qual nós participamos. Participamos do bem da esperança. Portanto, antes de tudo, essa participação diz respeito, nós participamos do bem de Deus, é uma graça, é um privilégio. Em segundo lugar, como consequência disso, vem a participação. Quem participa desse bem, então, deve também participar da missão da igreja. Isso não fica só para nós, deve ser levado também aos outros. Igreja sinodal em comunhão, participação e missão. Ora, nossas comunidades, nossas paróquias deveriam ser essa igreja sinodal. A igreja em comunhão, participação e missão. Bem, temos uma perguntinha também hoje. E aqui está o Matheus Macedo, que tem uma pergunta a fazer. Vamos ouvir. Olá, Dom Odilo, sua bênção. Eu tenho uma dúvida. Durante a missa, a oração do Pai Nosso, nós devemos ou não erguer as mãos para rezar? Matheus, aqui não é uma questão de dever fazer, mas de poder fazer. É opcional. A atitude de rezar pode ser de muitas maneiras. Pode ser como a pessoa se sente também de rezar, né? É um pouco da cultura também. Então, rezar concentrados, né, fechados, é uma atitude cultural. Outros já rezam, gostam de rezar com gestos, né, expressando nos gestos. Então, depende de como, naturalmente, em cada missa o padre convida, o celebrante convida. O povo, sim, pode também erguer os braços, como não, né? Pode erguer os braços. Isto, na hora do Pai Nosso, é possível, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Quem não quer, não levanta os braços. E, portanto, é uma atitude opcional. Não devemos pôr problema nisso. Se quer erguer os braços, ergue. Se não quer, não ergue. Mas é claro que é uma atitude que nos ajuda, de repente, né? Quem se acostuma a rezar assim, é um pouco essa atitude contemplativa, mística, que nos ajuda a nos colocar diante de Deus. Então, estamos quase encerrando o nosso programa de hoje e eu quero desejar que todos vocês tenham um bom domingo, uma boa semana. Durante esta semana, procurem todos os dias fazer a sua boa ação. Lembrem, nenhum dia sem uma boa ação. E viver na graça de Deus, rezando, mantendo a comunhão com Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.